Seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o nosso telejornal que apresenta para você o resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara. Veja agora os destaques desta edição. Em nova reunião, SEI da Sabesp houve representantes da concessionária sobre problemas como falta de água e planos de investimentos. Relatório final deve ser elaborado em breve. Campanha de multivacinação mobiliza profissionais da saúde para completar a carteira de vacinação de crianças e jovens menores de 15 anos. A ação foi prorrogada devido à baixa adesão. O projeto aprovado na Câmara quer ampliar o horário das UBSs da cidade, que passariam a atender após as 6 da tarde. Sessão solene homenageia radialistas de São José, que fizeram história nas rádios da região. Evento marca os 100 anos do rádio. Confira os resumos das sessões de terça e quinta-feira. E também vamos reforçar o papel fundamental dos doadores de sangue. Dia Nacional valoriza quem dedica o tempo para praticar este ato de solidariedade. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E vamos ver quais foram os destaques da sessão realizada na quinta-feira? Entre os projetos aprovados durante a 74ª sessão do ano, o destaque vai para a proposta da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2023. A matéria que apresenta o orçamento de São José para o ano que vem ainda recebeu 3 emendas dos parlamentares. De acordo com a previsão da LOA, a expectativa de receita para o nosso município no ano que vem é de 3,9 bilhões de reais, 12% a mais que de 2022, que foi 3,5 bilhões. As pastas que mais vão receber recursos da peça orçamentária são Educação, com 1 bilhão de reais, e Saúde, com 973 milhões. Outras secretarias que estão entre as prioridades de investimento são Manutenção da Cidade, que deve receber 288 milhões de reais, e Mobilidade Urbana, com 146 milhões. Já na área da educação, outro projeto aprovado autoriza a Prefeitura a firmar um convênio com o governo estadual para municipalizar 17 escolas que estão sob a gestão do Estado. A proposta recebeu 5 votos contrários. A medida está prevista no Plano Municipal de Educação e deve ser realizada entre os anos de 2023 e 2025. As escolas que passarão a ser geridas pela Secretaria de Educação do município tem cerca de 8 mil alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental. Os parlamentares aprovaram ainda um projeto do vereador Juvenil Silvério que proíbe a utilização, no âmbito municipal, de verba pública em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Outra matéria aprovada é para a denominação de um espaço público no município. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E a SEI da Sabesp, Comissão Especial de Inquérito, criada para apurar se houve irregularidades no contrato de prestação de serviço firmado entre a Sabesp e a Prefeitura, realizou um novo encontro. Na reunião, representantes da concessionária esclareceram dúvidas dos parlamentares, que agora devem elaborar um relatório com os apontamentos e informações coletadas. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga possível descumprimento de contrato da Sabesp com o município de São José dos Campos, se reuniu novamente no plenário da Câmara para mais uma etapa de debates. Neste 8º encontro estiveram presentes o presidente da SEI, o vereador Lino Bispo, além dos parlamentares José Cláudio, Milton Vieira Filho e Juliana Fraga, que também compõem a comissão. O superintendente regional da Sabesp, Sérgio Beckerman, e o gerente do Departamento Distrital de São José, José Geraldo da Fonseca Júnior, também compareceram e foram indagados pelos vereadores. Entre os apontamentos, os parlamentares questionaram se houve falta de investimento por parte da empresa no serviço de saneamento e rede de distribuição, o que teria culminado em problemas de falta d'água, principalmente nos bairros mais carentes. O nosso foco é que a reclamação por falta de água ela deixe de existir na nossa cidade, pelo menos da forma intensa que vem, acontecendo. Deu-se para entender que a Sabesp deixou, de fato, de estar investindo para que isso não estivesse acontecendo agora, mas acho que nunca é tarde para se rever e vir, de fato, a Sabesp a cumprir o contrato e atender a nossa população com serviço de qualidade. Então, estou muito satisfeito
com todo o processo que nós tivemos desta SEI. E para tentar solucionar o problema, Sérgio Beckerman e José Geraldo, representantes da concessionária, apresentaram um planejamento de obras e ações que deverão ser feitas pela cidade. Dentre elas está um investimento de mais de 109 milhões de reais até o ano de 2025. Sérgio acredita que com esses serviços, a distribuição de água será melhorada, apesar de todos os sistemas serem passíveis de erros, segundo ele. As obras apresentadas hoje aqui na Câmara Municipal são obras de infraestrutura, são obras de grande porte que vão resolver o problema de intermitência de São José definitivamente. Outras obras menores estão em andamento, casos pontuais acontecem todos os dias, mas a Sabesp prontamente atende todos os consumidores, todos os pedidos. Após o encontro, o próximo passo da SEI será uma reunião entre os vereadores membros para coletar documentos solicitados e elaborarem o relatório final. Nós vamos agora elaborar um relatório e esse relatório com certeza vai apontar algumas prioridades que nós queremos que a Sabesp possa fazer para que o nosso cidadão joseense seja melhor atendido pela empresa. E a situação financeira de muitos brasileiros não anda nada boa, viu? Com a inadimplência batendo recorde no país, o governo federal, com apoio de diversos órgãos e instituições, está mobilizando durante todo este mês um mutirão de negociação de dívidas. A ideia é ajudar as pessoas a saírem do vermelho, retomar o poder de compra, mas com consciência, viu? Para evitar se endividar novamente. O final do ano está chegando e muita gente já se prepara para gastar no período de festas. Mas antes de fazer novas contas, é preciso cuidar das que já existem. Uma boa alternativa para terminar o ano sem preocupação é renegociar as dívidas. O endividamento é uma coisa natural, assim, você tomar crédito, tanto o cartão de crédito, quanto parcelar, quanto o financiamento imobiliário faz parte da nossa vida. O problema é quando essa dívida se torna impagável, vamos dizer assim, que a gente tem inadimplência e, em casos mais extremos, um caso de você ter que parar de pagar contas, parar de consumir no mercado para pagar dívidas, né? A inadimplência é um problema para mais de 64 milhões de brasileiros, segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os dados mostram que até setembro de 2022, pelo menos 39% da população estava negativada. Para ajudar essas pessoas a saírem do vermelho, durante o mês de novembro é realizado o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas, uma ação conjunta do Banco Central e outras entidades, como os PROCONs do país. Podem participar do mutirão pessoas físicas com débitos em atraso com bancos e outras instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados em garantia. As negociações podem ser encaminhadas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes disponíveis na página do mutirão. Muitas pessoas, inclusive, muitas famílias têm vergonha até de, assim, eu não consigo pagar isso aqui, não consegue nem abrir, às vezes, a carta que chega com a cobrança de dívida, né? Enfim, tem ligações no celular todos os dias, etc. Então, é uma coisa que é uma pressão psicológica, né? Então, nesse aspecto, acho que esses mutirões de renegociação de dívidas são importantes justamente para isso, para que a pessoa realmente consiga ter controle, respirar um pouco e renegociar isso com os credores para que, mais para frente, ela consiga retomar essa capacidade de pagamento, essa capacidade de consumir, que é super importante para as famílias brasileiras, né? Também é possível usar a página do mutirão para consultar quais dívidas estão em aberto, uma ferramenta legal para quem não tem certeza se está com alguma conta atrasada. E na hora de quitar ou renegociar uma dívida, o consumidor precisa ficar atento, fazer as contas para saber certinho o quanto que está devendo. Isso é importante para saber se a negociação vai valer a pena e também para não ser vítima de nenhuma cobrança indevida. E é nesse momento que o PROCON pode ajudar. Essa é uma demanda também que nós absorvemos aqui no PROCON, né? A pessoa, de repente, contraiu uma dívida em R$100 no passado, há alguns meses atrás. Ele tenta pagar para esse fornecedor
fornecedor quer 5 vezes o valor. Então, isso também é uma cobrança indevida, uma cobrança abusiva. Então, a gente acaba absorvendo essa demanda, a gente contrai e recebe essa reclamação do consumidor inadimplente, para que a gente possa entrar em contato com a empresa através de uma notificação, seguindo o nosso devido processo legal, seguindo todo o nosso regramento que conduz o PROCON, para que depois a gente consiga intermediar uma boa negociação, a empresa não vai perder e tampouco o consumidor aí que estava com a situação difícil ano passado e que hoje ele tem vontade sim de honrar com seus compromissos e manter o seu nome limpo. Para o vereador Fernando Petiti, ações como estas são muito importantes para ajudar as famílias que estão no vermelho a retomar o poder de compra. É fundamental, né? O poder público ele tem o caminho de resolver e abrir mutirões, né? De solucionar dívidas. A gente sabe que o brasileiro, pesquisas já revelaram que o brasileiro não gosta de ficar endividado, mas infelizmente a gente vem de um momento de pandemia, muitas pessoas perderam emprego, então até sem querer as pessoas entraram e ficaram com dívida. E agora esse conjunto, né? PROCON, Febraban, o Banco Central se unindo para que tenha esse mutirão no mês de novembro é de suma importância, tanto para quem está devendo, e se não tivesse o mutirão não tinha condição de estar pagando, tanto para as empresas que têm, né, para receber, é bom para os dois lados. Além de renegociar, usar o 13º salário para quitar as dívidas pode ser uma boa cartada. E é claro, depois de pagar as contas em atraso, é bom se planejar para não ficar negativado de novo. Primeiro de tudo, a gente tem que planilhar, né? A gente tem que saber o quanto que está ganhando, quanto que vai ter disponível, quanto que vai sobrar do que se ganha no final do mês para pagar uma dívida. Porque, primeiro, não adianta você pagar uma dívida anterior, uma dívida antiga e começar a dever agora. Então, isso vai ter um efeito bola de neve e a pessoa vai ficar sempre devendo. Então, tem que cumprir com os compromissos atuais, ver o quanto sobra para os anteriores, né, para aí poder quitar. Fazer um plano de pagamento, né, isso também é possível, muitas empresas estão negociando. Né? Quando fala em negociar, é quando você transige, quando você dá a oportunidade de uma contraproposta para o devedor. Então, essa oportunidade tem que aproveitar, desde que não se pague juro, não se pagando juro, quando você vai adquirir algo, é melhor você comprar pagando dessa forma, não caindo em juros. Da mesma forma, para renegociar uma dívida, sempre verificando, para não deixar teu caixa negativo no final do mês. E agora falando de saúde, durante todo este mês a Prefeitura prorrogou a campanha de multivacinação, focada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar e completar o esquema de vacinação para as faixas etárias e assim garantir a meta de imunização para cada público-alvo, que está abaixo do esperado, viu? A velha e temida picadinha, mas que é responsável por salvar milhares de vidas todos os anos. Assim são conhecidas as vacinas, uma verdadeira revolução da humanidade, com eficácia comprovada cientificamente. O problema é que ao longo dos últimos anos, a parcela de pessoas não vacinadas tem crescido, e não é pouco não, viu? E o mais grave, entre as crianças também. Justamente o público que não fala por si precisa de um adulto para levá-lo até uma unidade de saúde. A poliomielite, por exemplo, em 2019 teve adesão de 100% do público-alvo na cidade. Já em 2022, até o momento, não chegou a 64%. Quanto à meningite C, em 2019 teve cobertura de 81%. Hoje, 61%. Lembrando que a meta é sempre vacinar 95% do público-alvo. Justamente por isso, a Prefeitura de São José dos Campos ampliou a campanha de multivacinação até o dia 30 de novembro, focada em atualizar as carteirinhas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A coordenadora do Programa de Imunização e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura, Cristina Alvarenga, afirma que o Poder Executivo tem feito parcerias com escolas. Secretaria de Saúde, né, Vigilância Epidemiológica, Imunização, a gente tem feito várias estratégias. Parcerias com escola, a gente fez um plano esse ano, plano de imunização, que contempla para aumento dessa cobertura vacinal. Nesse plano nós escolhemos 10 escolas. Dessas 10 escolas é feita a atualização da carteirinha, após que a gente avalia se está ok, parabéns para a criança. Se não, a gente vai na escola para atualizar essa caderneta vacinal.
Vale lembrar que as vacinas não impedem que uma pessoa contraia a doença, mas em caso de infecção, os sintomas serão bem mais brandos. A coordenadora de imunização e vigilância epidemiológica da Prefeitura ainda reforça que aqueles que perderam os prazos para as campanhas anteriores podem e devem se vacinar. Basta comparecer até uma das 40 UBSs Resolve do município ou em uma das 5 unidades de estratégia de saúde da família. E as vacinas, elas significam proteção a curto, médio e a longo prazo. Perdeu a campanha, está em dúvida de qual vacina que está atrasado, procura uma unidade de saúde para se vacinar. Uma outra preocupação além da polio são com os adolescentes têm que voltar a fazer a vacina HPV, meninos e meninas de 9 a 14 anos, os benefícios dessa vacina vão ser no futuro, você não visualiza agora, mas no futuro você vai ver. Este infectologista fala preocupado dos riscos da baixa vacinação. Isso é muito preocupante, porque mostra que os responsáveis, os pais, as mães dessas crianças, eles perderam um pouco a confiança que tem na vacina por conta aí de uma série de questões, notícias falsas veiculadas em WhatsApp e tudo mais. E essa baixa adesão, não só para a vacinação da polio, mas como outras vacinas que são dadas em crianças, colocam as nossas crianças num estado de vulnerabilidade que há muito tempo não havia. E emenda que a população precisa checar as informações direto na fonte, como em sites da Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde e OMS. Existem informações dirigidas para pessoas leigas em vários sites da Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde. Então, tem ali vários sites que você pode ter informação de qualidade, com linguagem acessível. O vereador José Cláudio, que é médico, lembra que se vacinar é ter uma atitude cidadã e previne mortes. Vacinar é proteger a vida. Vacina é vida. E existem essas doenças que nós estamos falando, poliomielite, hepatite, a meningite, o Covid, são doenças que podem ser prevenidas por vacina. E complementa que o papel da Câmara como poder público é justamente esse, de conscientizar. Acho que a principal coisa do poder público, da Câmara, da Prefeitura, é conscientizar a população da necessidade da vacina para prevenir vida. E a Cristina, que conversamos no início desta reportagem, faz um alerta importante. Vacinar é um ato de responsabilidade. Vacine-se também por aqueles que não podem se proteger. Com a vacina, você tem uma responsabilidade social. Eu tenho que estar com a minha caderneta de vacinação em dia. Quando eu estou com a minha caderneta, eu acabo protegendo os outros ao meu redor. Principalmente, às vezes você tem criança ou adultos que estão fazendo e estão com algum tratamento quimioterápico, alguma outra doença, que neste momento não podem ser vacinados. Então, para mim ter contato com eles, eu devo estar vacinada para proteger essas pessoas que não podem se vacinar. No próximo bloco, você confere os destaques da sessão de terça-feira e ainda o projeto aprovado na Câmara prevê ampliar o horário de atendimento das UBSs, que iria além das 6 da tarde. Isso para ajudar quem trabalha e que não tem folga durante o expediente. Tudo isso no próximo bloco. O presidente é o representante legal da Câmara e, após eleito, permanece no cargo pelo período de 2 anos. É dever do presidente administrar as atividades internas do Legislativo e comandar as sessões plenárias, sejam elas ordinárias ou extraordinárias. O presidente é eleito na primeira sessão do ano, quando também são eleitos os vices e os secretários. A eleição é feita pela maioria simples dos votos. A votação é secreta, com cédulas contendo os nomes dos candidatos e respectivos cargos. E o Semana Legislativa está de volta. Agora a gente confere como foi a sessão da terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário.
Durante a 73ª sessão, os vereadores apreciaram uma série de documentos, entre indicações, requerimentos e moções, além de pedidos para serviços de manutenção pública, como poda de árvore, limpeza urbana e obras públicas. Também foi analisado o relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre Regularização Fundiária, criada para identificar barreiras nos processos de liberação de áreas irregulares e propor soluções para estes núcleos. Já durante o Pinga-Fogo, o vereador Renato Santiago foi à tribuna para falar sobre os destaques do programa Escola Ativa, que contribuiu para o desempenho dos alunos de São José dos Campos nos jogos escolares. O vereador ainda homenageou a atleta Marcela Silva Honório, de apenas 12 anos, campeã de uma competição de Muay Thai. Outro orador da noite foi o vereador Rogério da Acazem, que apontou a superlotação na linha de transporte público que atende o distrito de Eugênio de Melo. Em um vídeo, o parlamentar discutiu o assunto com um representante da Secretaria de Mobilidade Urbana para reivindicar melhorias. Também sobre o transporte público, a vereadora Dulce Rita pediu a retomada das linhas regulares e outras melhorias. A parlamentar também comentou sobre a reforma e ampliação da Escola Eliana de Oliveira Santos Cruz, a manutenção de uma praça no bairro Galo Branco e outros pedidos voltados para a manutenção pública. Levantando o tema de fiscalização, o vereador Lino Bispo comentou sobre a preocupação de moradores que têm cobrado do poder público uma obra de reparo em um condomínio que descobriu uma infiltração no solo após fortes chuvas no bairro Morumbi, na zona sul de São José. Outro parlamentar que apresentou ações de fiscalização foi o vereador Roberto Chagas. Ele abordou a preocupação dos moradores quanto à segurança de pedestres e motoristas em função de vários acidentes em uma rua no bairro Minas Gerais. A solicitação é que a via passe a ser de mão única. No tema da educação, a vereadora Amélia Naomi apresentou um vídeo com depoimentos de pais que são contrários ao projeto que prevê a municipalização de algumas escolas estaduais em São José. Segundo a vereadora, essa mudança pode impactar alunos e professores. Também usando a tribuna, o vereador Tomás Henrique informou que coletou assinaturas para uma proposta de emenda à lei orgânica para a instituição da chamada emenda impositiva. Esta medida é um instrumento que garante aos vereadores a oportunidade de apresentar emendas ao projeto do orçamento municipal, destinando recursos para áreas e investimentos específicos. Retomando o tema da municipalização das escolas, o vereador Fernando Petiti se disse favorável a uma emenda que estende o prazo para o início da gestão do município. O parlamentar também destacou que considera importante a aprovação da emenda impositiva e pediu melhorias no transporte público. Outro pedido foi pela volta dos encontros presenciais da RIA, a Rede de Inclusão do Autista. O plenário ainda recebeu uma homenagem especial em comemoração ao Dia do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. Na ocasião, o Banco de Sangue de São José homenageou pessoas que são exemplo e estão entre as que mais fizeram doações ao Hemocentro. Eles receberam um diploma de mérito em reconhecimento a este ato de solidariedade. Os vereadores parabenizaram o trabalho do Banco de Sangue e defenderam a importância de ser um doador como ato de cidadania e amor ao próximo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. Voltamos a falar de saúde. Na rotina do dia a dia, para muita gente é difícil conseguir atendimento médico durante o horário de expediente, né? Pois é, pensando nessa realidade, um projeto de lei aprovado na Câmara do vereador Marcão da Academia prevê ampliar o horário das UBSs de São José, que poderiam funcionar além das 6 horas da tarde. Para isso, o projeto propõe uma parceria com o governo federal. Os detalhes na reportagem. As UBSs são peças-chave para a saúde da população, mas muita gente tem dificuldade de usar esse serviço por falta de tempo. Mas um projeto, aprovado na Câmara, de autoria do vereador Marcão da Academia, permite que a Prefeitura amplie o horário das unidades básicas de saúde do município.
O objetivo é garantir que as pessoas que trabalham durante o dia consigam atendimento após o expediente. Primeiro que uma lei como essa, você amplia o atendimento, né? Resolve alguns problemas, principalmente de horário. Horário de pessoas que estão trabalhando, né? Tem a dificuldade, a pessoa tem que deixar de trabalhar um dia para ter que ir até uma UBS para fazer o seu exame ou para você ser atendido por um médico, né? E vai dar a oportunidade para ela. Assim também as pessoas que têm os seus filhos, né? Que estão estudando, a criança não tem um horário ali, você pode ampliar esse atendimento e poder suprir essa necessidade. Assim como, muitas vezes, por causa do horário, as pessoas têm que ir num pronto-socorro, num outro hospital, né? E você acaba superlotando outros locais. Então, vai ajudar muito no atendimento à população. São José dos Campos conta com 44 unidades básicas de saúde. A maior parte delas funciona das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Para ampliar este horário, o projeto aprovado autoriza a Prefeitura a firmar uma parceria com o governo federal para viabilizar a ampliação do horário de atendimento da saúde básica. Nosso trabalho é focado na saúde, né? Tanto na prevenção, como no atendimento, né? Como na reabilitação. Nossos projetos são sempre voltados à saúde. E esse é mais um que vem para ajudar a saúde do nosso município. A gente consegue entender que a Prefeitura tem já feito um trabalho muito bom nessa área e a Câmara Municipal ela pode ajudar cada vez mais a fortalecer esse trabalho. E aí é mais um projeto que a gente quer ajudar a saúde e ajudar a população de São José dos Campos. Renata Silva, chefe de Departamento de Divisão Primária de Saúde da Prefeitura, explica que a ampliação do expediente ajuda muito a população a ter acesso à saúde. Esse horário é ampliado para todos os serviços da UBS, consulta médica, consulta ginecológica, pré-natal, atendimento de vacinação. É importante falar também do acolhimento do enfermeiro, também fica até o período das 19 horas. Então, o acolhimento do enfermeiro é para aquele paciente que vem de demanda espontânea, com alguma queixa, alguma coisa, e passa no enfermeiro para o enfermeiro avaliar. Então, ele tem todo o serviço das 7 às 19 horas. Então, a gente espera aumentar o número de consultas, aumentar o número de vacina, aumentar o número de grupos de prevenção de saúde, porque a gente pode ficar com o horário estendido para o atendimento à população. Além de facilitar o acesso do cidadão às UBSs, o objetivo do projeto também é diminuir o fluxo de pessoas nas UPAs e prontos-socorros de hospitais. Algumas unidades já têm o horário estendido. É o caso da UBS da Vila Industrial Itatetuba, que fica aberta até às 7 horas da noite. Faz toda a diferença. Muitos munícipes falam que é ótimo ter a unidade funcionando até às 19, principalmente por conta de sair do trabalho ou familiares que saem do trabalho, eles buscam, trazem. E a parte de medicação também, que é um horário estendido que eles podem buscar até às 7 horas da noite. E segundo o vereador Marcão da Academia, com o horário ampliado, além de diminuir as filas durante os períodos de maior fluxo, como a manhã e tarde, o projeto ainda incentiva que a população tenha mais cuidado com a saúde, ampliando o acesso ao atendimento médico. Sim, a proposta é ampliar também o atendimento clínico, né? Você traz profissionais, médicos, que você vai poder oferecer mais serviço à população, né? Então, se ela tinha um horário X, daquele atendimento que é prestado em cada UBS. Quando você amplia o horário, você traz mais profissionais da área, você amplia a quantidade de atendimento, você supre uma necessidade. Então, essa é a importância de você ampliar os horários da UBS para ampliar serviço à população. E as futuras políticas públicas para o esporte de São José foram pauta de uma reunião realizada na Câmara que debateu o plano decenal do esporte para a cidade. Vereadores e autoridades da área apontaram possíveis diretrizes para a proposta, que prevê traçar metas para desenvolver atividade esportiva no nosso município para os próximos 10 anos. O futuro do esporte joseense pelos próximos 10 anos foi tema de uma reunião entre os parlamentares e membros do Conselho Municipal de Esporte de São José. Participaram do encontro os vereadores Fabião Zagueiro, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, Renato Santiago, Juliana Fraga, Fernando Petiti e Dulce Rita. Durante a reunião, foi entregue um relatório decenal do esporte, que
que tem como objetivo estabelecer um plano de ação para o desenvolvimento desportivo em São José. Segundo Kátia Machado, o diálogo com o Poder Legislativo é importante para que essas ações sejam fortalecidas. Entendemos, enquanto Conselho, que o estreitamento com a Câmara Municipal ela é fundamental, né? Esse entrelaçamento ele fortalece as nossas ações. Então, apresentar o plano decenal aos vereadores demonstra a intenção do Conselho, né, na representação que ele tem da sociedade civil e em construir, de fato, a política pública que a gente pensa para o esporte. O documento entregue aos vereadores tem 42 páginas, dividido em 4 eixos temáticos, como estrutura esportiva, qualidade de vida, fomento e financiamento e relação social e ética esportiva. O conteúdo foi elaborado considerando sugestões e apontamentos à população. Para os parlamentares, o relatório será importante para servir como um direcionamento para o trabalho que será realizado. Nossa cidade é um celeiro de atletas, né? Em todas as modalidades, o esporte em si aqui é muito procurado. Esporte de alto rendimento, os esportes, né, nas comunidades, nos salões, né, comunitários. Então é muito importante passarem para nós como que vai ser feito, né? E esse foi o bate-papo, essa discussão, a gente colocando algumas ideias, eles nos passando também, que vai ser só benéfico para a comunidade, né? A ideia é que se discuta isso tudo. Esse plano ele foi muito desenvolvido pelo Conselho Municipal de Esportes e a gente vai discutir no que pode ser melhorado, no que nós podemos aqui como legislativo apoiar para que ele possa realmente ser efetivo na prática. Com o relatório em mãos, os vereadores vão analisar as propostas nas próximas semanas para que essas sugestões sejam discutidas no próximo encontro, que está previsto para acontecer em fevereiro de 2023. Nós distribuiremos para todos os vereadores, para que, logicamente, se debrucem, estudem esse plano, para que a gente possa discutir o que está sendo acontecido, de repente, se houver necessidade, sugerir algumas mudanças, acrescentar alguma coisa, mas o plano em si ele já vem muito bem embasado e eu tenho certeza absoluta que é um start para que a gente desenvolva grandes projetos esportivos na nossa cidade, para todos os segmentos, para iniciação, para pré-competitiva, para competitivo e também para os idosos. A importância agora foi uma primeira reunião, um começo, que futuramente, né, a comunidade, nossos munícipes saberão as coisas positivas que vai acontecer para o futuro. A intenção do plano decenal, segundo a secretária Kátia Machado, é deixar um legado de debate e ações permanentes para a melhoria da prática e da estrutura esportiva em São José. Esse legado que eu acho que esse grupo do Conselho Municipal de Esporte ele deixa é justamente a intenção de que isso seja um movimento contínuo, né? Então, debater o esporte não é uma ação pontual, mas uma ação perene. E uma cerimônia especial realizada no plenário da Câmara marcou as comemorações do Dia do Síndico. O evento, promovido pelo vereador Renato Santiago, reuniu diversas empresas e também representantes da área que comentaram sobre os desafios do cargo, hoje tido como uma opção de carreira profissional. E fica aqui as nossas congratulações para todos os síndicos de São José e do nosso país. No dia 30 de novembro é comemorado o Dia do Síndico e, para marcar a data, a Câmara de São José dos Campos promoveu uma homenagem a todos que exercem essa função. Na ocasião, o plenário da Câmara recebeu autoridades e líderes de associações de síndicos da região que reforçaram o papel profissional do cargo. O vereador Renato Santiago foi o responsável por conduzir a cerimônia e reconheceu a responsabilidade e dedicação com que síndicos e síndicas exercem o seu trabalho. Ser síndico é dedicar tempo e conhecimento em prol da coletividade, buscando sempre o bem-estar de todos do condomínio. Muitas vezes, visto como chato, o síndico está apenas cumprindo as determinações da convenção, do regimento interno e da Assembleia de Condomínios, que é soberana. Ser síndico é cuidar, saber trabalhar em equipe, ser paciente para ouvir, ter bom senso para lidar com conflitos,
habilidade para tratar com pessoas e muito cuidado com as contas. E o mais importante, fazer tudo isso simplesmente porque gosta do que faz. Participaram da cerimônia James Domingos, diretor do Departamento de Relações Comunitárias da Prefeitura, Pérola Melissa, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São José dos Campos e Paraibuna, Gustavo Ferreira, também do Departamento de Relações Comunitárias da Prefeitura, e Lana Letícia Oliveira, líder da Educação Ambiental da Urban. Todos discursaram durante a cerimônia, apontando os desafios no trabalho diário dos síndicos e na missão de cuidar de pessoas. Síndicos são pessoas, não são robôs. E realmente merecem ser homenageados, pois diariamente enfrentam críticas, precisam administrar pessoas, pets, egos, conflitos e necessidades. Fora tudo isso, ainda precisam entender os números das previsões orçamentárias, precisam entender, no mínimo, ao menos, algo sobre manutenção predial e responsabilidade fiscal, penal e civil. Após os discursos, certificados foram entregues para diversos trabalhadores de São José que se destacaram no exercício da função. Uma a uma, diferentes associações de síndicos do município e da região do Vale do Paraíba foram chamados para a entrega dos certificados. Durante a cerimônia, sustentabilidade e conscientização também foram assunto. Lana Letícia, da Urban, destacou a participação de condomínios no programa Meu Condomínio Recicla, que concede o símbolo de selo verde para condomínios que atingem os melhores níveis de separação e destinação correta de resíduos. É uma forma de aproximação da prefeitura com os munícipes para ajudar na segregação dos resíduos e que contribui para a preservação do meio ambiente e também para a geração de renda, que a gente segregando o resíduo com a coleta seletiva, nós geramos rendas para diversas famílias. Só dentro do nosso aterro sanitário nós temos um centro de triagem que são 100 famílias que dependem da renda dessa coleta seletiva. E no próximo bloco o assunto é solidariedade. Vamos falar da importância de doar sangue e valorizar quem faz deste ato uma prática. Nosso país tem até um Dia Nacional do Doador de Sangue. Ainda vamos te mostrar como foi a sessão solene, que homenageou a história de radialistas da nossa região. É daqui a pouco. Transparência, cidadania, serviço e muita informação de qualidade. Essa é a TV Câmara, agora em canal aberto. Programas 100% traduzidos em libras, que aproximam os cidadãos do trabalho dos vereadores e apresenta tudo o que afeta o dia a dia da nossa cidade. Para aprofundar e explorar as diferentes visões de personalidades da cidade, Aleph Gonçalves traz uma conversa intimista e cheia de emoções no programa Entrevistas. A atração vai ao ar todo domingo às 8 da noite. E é a Rafaele Franco que nos deixa por dentro das diversas manifestações culturais da região, no programa Conexão Cultura, exibido toda sexta-feira às 13h30 da tarde. E se você gosta de um formato talk show, acompanhe as entrevistas descontraídas e os rolês divertidos do Victor Dantas no programa Tá Ligado, também às sextas, mas às 4h30 da tarde. E já já você vai ficar antenado no podcast Pode Ser, que vai te apresentar assuntos sobre política, economia e tudo o que impacta a sociedade de um jeito bem descomplicado. Quem vai comandar o bate-papo é a Tamires Vick e o Samuel Strasser. A atração estreia em breve, toda sexta-feira, às 3 da tarde. Essa é a sua, a nossa TV Câmara, agora em canal aberto para toda a cidade de São José. Acompanhe, sintonize e não perca a nossa programação. E o Semana Legislativa está de volta. Uma sessão solene homenageou a trajetória de diversos profissionais que fizeram histórias nas rádios de São José e região. Proposta pelo vereador Robertinho da Padaria, a cerimônia também foi uma forma de celebrar os 100 anos do rádio no país e reforçar o papel deste meio de comunicação no desenvolvimento de São José. Os detalhes na reportagem.
A apresentação do Instituto Cultural Luzes da Ribalta foi mais uma homenagem para aqueles que dedicaram uma vida ao amor pelo rádio. Em uma sessão solene, diversos profissionais da área tiveram o trabalho reconhecido, uma trajetória marcada pelo cuidado com a informação e com o público. E no ano em que o rádio completa seu centenário no Brasil, essa foi a forma que o vereador Robertinho da Padaria encontrou para parabenizar todos que fizeram parte dessa história. Foi dele a proposta da homenagem, e como lembrou Robertinho, muitos brasileiros têm uma memória afetiva relacionada ao rádio, que além de entreter, serviu como difusor de notícias. A rádio ela é um veículo que ela tem história na vida dos brasileiros, né? De cada um de nós. A rádio, eu diria que ele é um companheiro, um amigo e diria de muita credibilidade. Além dos profissionais da rádio e do vereador Robertinho da Padaria, a sessão solene também contou com a presença do presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, Rodrigo Neves, e da diretora executiva da RTV Band Vale, Gisele Stefano, e do diretor do Grupo Piratininga de Rádio, José Geraldo Amoroso Jorge. Cada um deles enalteceu o papel do rádio e a importância deste meio de comunicação para o jornalismo e para o país. O rádio ele vai continuar por muitos e muitos anos, independente da tecnologia que ele tenha, porque o rádio consegue criar uma empatia com quem está do outro lado. Hoje não mais só no som, mas em áudio e vídeo. Mas o rádio tem essa capacidade de falar com a minha rua, com o meu bairro, com a minha cidade, de uma forma como nenhum outro veículo tem. Um vídeo em homenagem à data também foi apresentado em plenário e o sentimento de todos que discursaram na tribuna era de orgulho por ter ajudado a construir a história do rádio na região. Eu estendo os parabéns aos amigos e colegas das demais emissoras de nossa região, que também cumprem com amor e responsabilidade o dever de garantir o direito à informação para todos os cidadãos. Os profissionais presentes também receberam um diploma de mérito. É o diploma Roberto Landel de Moura, que foi um padre, cientista e inventor brasileiro e foi um dos precursores do rádio no país. A entrega simboliza o agradecimento da Câmara pelos serviços de todos que atuam no setor em nossa região. Os profissionais que estão aqui são profissionais que têm mais de 20 anos de atuação, que continuam na ativa, mas que estão muito atualizados, porque ninguém sobrevive tanto tempo numa atividade se não tiver hoje muito atualizado e entendendo as mudanças do mundo digital trouxe e que toda a transformação que tem acontecido no nosso mundo. Então, parabéns a vocês que estão atuando há tantos anos no meio e que continuam sempre atualizados para poderem estar aqui. E agora a gente fala de solidariedade, já que neste mês é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data é uma forma de incentivar que mais pessoas se tornem doadoras e também discutir o quanto este ato simples pode ajudar a salvar vidas. E a gente foi até o Banco de Sangue de São José para conversar mais sobre o assunto e, quem sabe, te motivar a ser um doador. Esse ano, época de Copa, teve até camisa para quem doou, viu? Foi uma doença que acometeu o filho, o incentivo decisivo para que o Sérgio doasse sangue pela primeira vez, isso há 20 anos atrás. Desde então, o funcionário público não parou mais e, quando pode, doa sangue mais de uma vez ao ano. Hoje, com o filho curado, ele incentiva todos os amigos a repetirem o mesmo gesto. Incentivo muito meus amigos a doar sangue. Falo sempre para eles doar sangue, porque é uma forma de estar ajudando a pessoa de uma maneira de salvando vida, né? E não dói nada, às vezes o negócio de dói, passa mal, eu sei tudo conversa. Eu nunca passei mal, nunca senti nada, mesma coisa de nada. A doação de sangue é um gesto nobre que pode ajudar muitas pessoas. Uma bolsa pode salvar até 3 vidas. E este é um mês especial, já que o Dia do Doador de Sangue é celebrado no dia 25 de novembro. A data foi escolhida para preceder o período de estoques baixos, devido às festas de fim de ano. Segundo Paulo Pontes, coordenador do setor de captação de doadores do Banco de Sangue de São José, cada doação é importante e muito valorizada. Esse é o momento que nós, do Banco de Sangue, temos de agradecer esses heróis que, de forma
anônima, altruísta, saem do conforto do seu lar para vir aqui comparecer ao serviço e doar um pouco de si para uma pessoa que sequer o conhece. Então é um gesto muito nobre que a gente aproveita para engrandecer e até para fazer com que essas pessoas sirvam de exemplo para aqueles que ainda não são doadores. Em meses normais, o banco de sangue chega a receber, em média, 600 doadores por semana. Mas durante a semana do dia 25 de novembro, essa média salta para 800 doadores. Neste ano, sob o lema Doe Sangue e Faça Você Também um Golaço, a campanha vai aproveitar o clima de Copa do Mundo e oferecer brindes aos doadores. O futebol ele hoje é uma paixão mundial, não é? E a gente quer ganhar esse espaço que o futebol tem, essa visibilidade que o futebol tem e chamar também para um pouco da doação de sangue. Hoje no Brasil só 1,8% da população doa sangue, são pessoas diferenciadas, assim como os artilheiros que sempre estão ali comparecendo com os seus gols. Então fique aí o convite para você que ainda não é doador, venha fazer a sua doação e também marque um golaço. Para ser doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável, estar saudável, pesar no mínimo 50 quilos, ter descansado no mínimo 6 horas na noite anterior e não estar em jejum. O doador não deve ingerir alimentos gordurosos, leite e derivados antes da doação. E quem quiser pode doar mais de uma vez ao ano. E devido ao aumento nos casos de Covid-19, existem algumas regras para quem teve contato com o vírus ou foi vacinado recentemente. Quem apresentar algum sintoma e testar positivo para o Covid poderá fazer a sua doação 10 dias após o término de todos os sintomas. Em relação à vacinação, quem tomar uma dose da Coronavac poderá doar 3 dias após cada dose, já as demais vacinas, 7 dias após cada dose. E os vereadores destacam a importância da doação de sangue. O parlamentar Rogério Dacazem, inclusive, viveu um caso pessoal que pode exemplificar como esse gesto salva vidas. Tempos atrás, tive um acidente, passei por uma cirurgia muito séria na minha perna e necessitei de sangue. Então eu acredito assim que hoje você doa para quem precisa e amanhã pode ser você a pessoa a necessitar de sangue. Ainda de acordo com os parlamentares, o poder público pode ajudar a conseguir novos doadores participando da divulgação de campanhas e com ações para facilitar a doação de sangue. O poder público poderia, por exemplo, fazer uma ação social de levar os profissionais de saúde até as empresas, até as escolas, aonde poderia ser feita a coleta do sangue. Eu acho que isso ajudaria muito. No caso da Daniela, a primeira doação serviu de estímulo para que ela fizesse outras 2 neste ano. Uma atitude que ela se orgulha e quer repetir mais vezes em 2023. É uma sensação muito boa, muito gratificante, de gratidão mesmo. Assim, eu coloco como gratidão a Deus pela vida, né? Por poder fazer o bem ao próximo. A gente faz bem sem olhar quem, porque a gente doa sem saber para quem vai o sangue. Mas sabe que está ajudando alguém, então isso é muito bom, muito gratificante. Mudando um pouco de assunto, a gente chama a atenção de quem é produtor rural aqui em São José. Pois é, neste mês está sendo realizada a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. Mais de 160 milhões de bovinos em todo o país devem ser vacinados. Quem atua na pecuária, então, precisa ficar atento, já que estamos falando de uma doença séria que pode levar ao abate dos animais. O estado de São Paulo faz parte dos 11 estados brasileiros que durante o mês de novembro deverão, obrigatoriamente, vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa. Em São José dos Campos, o ponto rural está com um calendário vacinal em andamento e o objetivo da campanha é atender os pequenos produtores rurais do município. O foco inicial dos atendimentos do ponto rural sempre foram para os pequenos produtores, os produtores da agricultura familiar, que são os que mais precisam da atenção do Estado. Em São José, além da febre aftosa, bovinos e bubalinos também devem ser vacinados contra a raiva e a manquinha. Serão disponibilizados 30 mil doses de vacina, sendo 10 mil doses para cada doença. No município, a vacinação é gratuita e o serviço prestado pela equipe de aplicação também. Para essa última campanha, nós pretendemos aplicar 30 mil doses. Isso significa 30 mil cabeças de gado somente em São José dos Campos que serão imunizadas. Mas também existe
dezenas e milhares de cabeças de gado em outras propriedades que estão sendo vacinadas em particular. Então, a gente compreende que tem havido um crescimento exponencial da atividade agropecuária em São José dos Campos. Juvenil Silvério, vereador da Câmara Municipal de São José dos Campos, reforça a importância das campanhas de vacinação e o papel do poder público em conscientizar e levar mais informação para os produtores rurais do município. São José dos Campos já tem uma prática de cuidar do nosso rebanho, há muitos anos. A prefeitura aqui de São José, ela faz esforços para que todo ano a vacinação do gado seja feita de forma efetiva em todos os sítios, fazendas, propriedades rurais, para que nós tenhamos um produto bom a ser entregue às pessoas e, principalmente, a saúde desses animais. Vale ressaltar que a febre aftosa não é um risco para a saúde humana, não sendo transmitida pelo consumo de carne, leite ou qualquer derivado de animais infectados. No entanto, a doença ganha destaque durante a campanha de imunização, pois é uma das maiores causas de prejuízos econômicos para produtores rurais, sendo muito contagiosa e letal para o rebanho. E mesmo que o ser humano ele consuma a carne ou leite do animal infectado, a chance dele pegar a doença é muito baixa. Só que ela se comporta como uma zoonose porque a transmissão dela para animais da mesma espécie é muito elevada. Então, de um boizinho para passar para o outro, isso é muito fácil. Pode ser pela saliva, pelos potinhos de água e comida que eles dividem junto. E quando você faz isso, você tem uma contaminação do rebanho de forma muito rápida. Então, o prejuízo econômico para o produtor rural ele é muito elevado, né? Uma vez que quem vive do abate ou do leite começa a ter uma perda muito grande desses animais. O veterinário Carlos Moraes reforça quais sintomas devem ser um alerta para o produtor rural. Os sintomas são bem clássicos, né? Nos bovinos, que é o mais comum ainda a gente ver, eles começam com uma salivação excessiva, né? Todos eles vão apresentar febre, né? Por isso o nome de febre aftosa. E daí eles começam a ter problemas na locomoção, que é claudicação, que a gente chama, eles andam mancando, né? E com isso começa a ter uma dificuldade para se alimentar. Para você que é produtor rural, caso a prefeitura ainda não tenha entrado em contato para agendamento da vacinação em seu rebanho, ligue para a Central de Informações 156 ou busque a unidade do ponto rural mais próxima à sua casa, em São José dos Campos ou em São Francisco Xavier. Produtores rurais que não vacinarem o seu rebanho até o dia 30 de novembro correm o risco de multa. É importante que o produtor entenda também que esse compromisso, antes de tudo, com o animal, com a saúde do animal, ele se estende ao produtor. Porque se o produtor não fizer a vacinação efetiva, se esse produtor não se comprometer em fazer o que é certo, ele pode sofrer sanções através de multa, através do governo do estado. Nesta semana, um bairro muito famoso de São José dos Campos vai ficar mais velho. O Jardim Satélite, um dos bairros mais tradicionais da Zona Sul, completa 48 anos. Uma ação especial vai marcar a data. E nós vamos aproveitar esse momento de comemoração para contar para você um pouquinho deste bairro que é amado por tantos moradores. Um dos bairros mais populosos de São José dos Campos, o Jardim Satélite já virou uma espécie de segundo centro da cidade. Por aqui, tanto moradores quanto visitantes encontram comércios para os mais variados gostos e bolsos. Aqui tem bancos, padarias, supermercados e uma vida noturna agitada também, viu? O bairro tem uma excelente localização com importantes avenidas, como é o caso da Avenida Andrômeda e da Cidade Jardim, uma das maiores do município, com quase 7 quilômetros de extensão. Em 2022, o Jardim Satélite completa 48 anos. É quase meio século. Então nós vamos saber detalhes sobre esta festa de aniversário e também conhecer a história de uma munícipe que tem uma ligação bastante especial com o bairro. A Vera é educadora e dona desta escola, inaugurada há quase 20 anos no Jardim Satélite. Ela veio para a cidade ainda na adolescência, pois os pais se identificaram com São José e com o bairro. Nós nos mudamos para cá em 1974. Viemos para o Jardim Satélite, né? Era um bairro ainda, a gente chamava de Jardim Satélite Velho, né? Naquela época. Já tinha a escola da prefeitura, Mercedes Carnevale, e o Vera Macedo estava vindo para o bairro, saindo do centro e vindo para cá, então eu já entrei no 7º ano aqui em São José,
no Vieira Macedo, que era o primeiro ano da escola. Me casei, constituí família, tive 3 filhos aqui, me formei, fui trabalhar na prefeitura, fui professora, diretora, supervisora de ensino, fiquei viúva em 2000, aí resolvi abrir uma escola aqui no próprio bairro e abri a escola aqui onde era o espaço que eu morava, né? Então resolvi que eu queria fazer um projeto diferente de escola, uma escola que pudesse ser parceira das famílias na educação dos filhos dentro de uma cosmovisão cristã. E ela faz questão de fortalecer a economia local, tanto é que os fornecedores e parceiros da escola são todos do satélite. Sempre aqui no satélite, sempre fazendo tudo aqui, e nesse período também que a gente abriu a escola, tudo aquilo que a gente compra, que a gente vai aos nossos fornecedores, são todos daqui do satélite. Então a gente sempre gostou e valorizou o bairro, né? Foi uma paixão mesmo pelo Jardim Satélite. O Jardim Satélite mistura o antigo com o moderno e chama a atenção pela estrutura e organização. Na área da mobilidade urbana, conta com a ciclovia que corta a Avenida Andrômeda de seu início ao fim. E é na paróquia Espírito Santo, um importante ponto de fé e visitação aos católicos de diferentes regiões do município e até mesmo de outras cidades. O bairro também é arborizado, possui várias praças para caminhada, corrida, além de shopping, aquele que mais cresceu nos últimos anos como uma opção de lazer. E não é todo dia que se faz 48 anos, não é? Então não poderia faltar a festa que vai ser no sábado, dia 26, e que neste ano tem um sentido ainda mais especial porque é a retomada do evento após a pandemia. A Tassiana é presidente da Sociedade Amigos do Bairro e conta pra gente um pouco da programação. Vai ser um dia para se divertir com a família. A festa é uma realização do Rotary Club com a Toca do Urso, a parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e o CIPAX. Nós vamos ter atrações, orquestras, bandas, vamos ter rua de lazer para as crianças. A festa acontece às 9 horas, começa às 9 horas, vai até às 17 horas da tarde. No sábado, dia 26, vai ser um dia muito festivo para o nosso bairro. Nós vamos ter também vacinação, atualização, atendimento de profissionais da OAB, teste de glicose, aferição de pressão. A Márcia estará no grande dia para fazer a alegria das crianças, jovens e até adultos com seu trabalho de cosplay e faz um convite para o pessoal. Ela acredita que é importante participar, ter propriedade sobre o espaço que se está inserido. Para a gente existir, a gente precisa ocupar espaços. Então, se a gente está tendo a oportunidade de ocupar essa praça num bairro tão significativo de São José, eu convido a todo mundo a fazer parte disso para a gente mostrar que a gente é relevante e que a gente existe também. O vereador Zé Luiz é morador do bairro e argumenta que uma festa como esta é importante para levar diversão aos moradores, mas também um momento de reflexão. Primeiro que é uma comemoração, então bastante coisas assim de alegria para as crianças, para os jovens. Segundo, de lembrar esses 48 anos de existência concreta do bairro, de lembrar coisas como era no passado, como nós estamos hoje, qual o caminho que o bairro vai seguir também daqui para frente. Enfim, é um dia de muita comemoração, um dia de reflexão, de lembrar de todas aquelas pessoas que ajudaram também a construir o bairro, isso é muito importante. E conta todo nostálgico sobre algumas das vivências que teve por lá, local que inclusive ele iniciou sua luta política. O Satélite, como se diz, é minha casa, né? Eu não nasci no Jardim Satélite, mas vim muito novo ali para o bairro e praticamente eu vi toda a expansão do bairro na década de 80, principalmente ali. Então, uma comemoração, todo ano que é a comemoração do bairro é como se fosse alguém bem próximo de mim, né? Alguém da família, que é o bairro onde eu criei minha família, eu passei toda a minha juventude e também descobri toda a minha militância política ali, né? E lembra da Dona Vera? Ela não poderia deixar de parabenizar o bairro que a acolheu e lhe deu tanto e os moradores que nele vivem. Parabéns para o Jardim Satélite, parabéns para todos os moradores que construíram a história
deste bairro tão incrível. Eu acredito muito na história providencial de Deus na vida de cada um. E eu creio que cada um que se mudou para o Satélite, que veio com um propósito, que teve um sonho, que foi com o seu sonho particular que você fez o bairro crescer. E parabéns aí ao bairro Jardim Satélite. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.